Pare tudo o que você está fazendo agora, porque essa informação muda completamente o planejamento do Corinthians para a temporada. Quando parecia que o mercado do Timão estava andando em passos lentos, a diretoria agiu em silêncio, longe dos holofotes, e costurou um acordo que pouca gente viu chegar. Um nome que não estava no radar da maioria da torcida, mas que já tem aval interno, contrato encaminhado e data para desembarcar no Brasil. E o detalhe mais importante, não envolve pagamento de transferência. É exatamente isso que você ouviu. O Corinthians chegou a um acordo verbal para contratar Corinthians. Chegou a um acordo verbal para contratar o lateral direito uruguaio, Pedro Milans, ex-Peñarol. Mas calma, porque antes de te explicar por que essa contratação pode ser mais estratégica do que parece, já se inscreve no canal e deixa o seu like agora. Isso ajuda demais o nosso trabalho, fortalece o conteúdo e garante que você continue recebendo as principais informações dos bastidores do futebol brasileiro, sempre com apuração, contexto e sem achismo. Vamos aos fatos. O Corinthians alinhou todos os termos com Pedro Milans e seus representantes. O acordo é verbal, mas muito bem amarrado. O jogador é aguardado nos próximos dias em São Paulo para realizar exames médicos e, se tudo correr como o esperado, assinar um contrato de 4 temporadas com o Clube do Parque São Jorge. Um vínculo longo que mostra confiança no atleta e, principalmente, planejamento. Não é aposta de curto prazo, nem contratação emergencial. É uma peça pensada para compor elenco, crescer internamente e, quem sabe, assumir protagonismo no futuro. Milans tem 23 anos, é uruguaio e chega livre no mercado após encerrar seu vínculo com o Peñarol. Esse ponto é fundamental. O Corinthians, que ainda trabalha com um orçamento apertado e precisa ser cirúrgico nas decisões, enxergou no lateral uma oportunidade rara. Jogador jovem, com experiência internacional, passagem por seleções de base do Uruguai e custo zero de transferência, em um mercado cada vez mais inflacionado. Esse tipo de negócio chama atenção. Internamente, a leitura da diretoria é clara. A lateral direita precisava de reforço. Hoje, o titular absoluto da posição é Mateuzinho, mas o elenco carecia de um reserva confiável. Alguém que pudesse entrar sem queda brusca de rendimento, disputar posição e elevar o nível competitivo do setor. Milan surge exatamente nesse contexto. Não chega com status de estrela, mas chega com respaldo técnico e físico, além de um perfil que agrada à comissão técnica. Na última temporada, Pedro Milans disputou 42 partidas pelo Peñarol, um número que mostra regularidade e resistência. Não é um jogador que viveu de lampejos ou poucas aparições. Ele esteve em campo com frequência, enfrentou jogos grandes, clássicos pesados e competições continentais, algo que pesa muito na avaliação do Corinthians. Além disso, quem acompanha o futebol uruguaio destaca um lateral moderno, com boa leitura defensiva, intensidade na marcação e coragem para apoiar o ataque, sem ser inconsequente. Nos bastidores do CT Joaquim Grava, a contratação é vista como um movimento silencioso, mas inteligente. O Corinthians não saiu fazendo barulho, não alimentou rumores e trabalhou com discrição. Enquanto a torcida debatia outros nomes nas redes sociais, o clube avançava em negociações paralelas e resolvia uma carência clara do elenco. Esse estilo mais reservado, inclusive, tem sido uma marca da atual gestão em algumas negociações recentes, e é impossível analisar essa chegada de forma isolada. Ela faz parte de um pacote de ajustes que o Corinthians vem realizando no elenco. O clube já acertou a contratação do zagueiro Gabriel Paulista e também avançou na chegada do meio-campista Matheus Pereira, que estava no Fortaleza. Ou seja, há um desenho claro sendo montado, fortalecer setores específicos, com jogadores prontos para competir sem comprometer ainda mais o caixa. A pergunta que fica é: Pedro Milans chega apenas para compor elenco ou pode surpreender e brigar por titularidade? Essa resposta passa por vários fatores, desde adaptação ao futebol brasileiro até desempenho nos treinamentos e primeiros jogos. Mas uma coisa é certa, o Corinthians não contrata um jogador de 4 temporadas sem enxergar potencial de crescimento. E tem mais detalhes importantes sobre essa negociação, sobre o perfil do jogador e sobre como ele se encaixa no esquema do Timão que você precisa saber. Mas antes de seguir, me diz nos comentários:
Você acha que o Corinthians está certo em apostar em um lateral uruguaio livre no mercado ou deveria buscar um nome mais experiente e badalado? Agora, para entender de verdade por que o nome de Pedro Milans ganhou força dentro do Corinthians, é preciso entrar nos bastidores da decisão. Essa contratação não nasceu de última hora, nem foi oferecida por empresários de ocasião. O lateral já vinha sendo monitorado há meses pelo departamento de futebol, que mapeava o mercado sul-americano em busca de atletas livres, jovens, com rodagem competitiva e margem de evolução. E nesse recorte específico, Milans apareceu com destaque. O Corinthians tinha uma diretriz clara, precisava de um lateral direito que entregasse intensidade defensiva, não comprometesse em jogos grandes e tivesse fôlego para acompanhar a exigência física do calendário brasileiro. Internamente, havia um consenso de que não adiantava trazer um nome caro apenas para ser reserva. O perfil buscado era de alguém capaz de disputar posição de forma real, criando desconforto saudável para o titular e elevando o nível do setor. É exatamente aí que o uruguaio entra. Quem analisou seus jogos pelo Peñarol aponta um atleta muito disciplinado taticamente. Milans dificilmente é pego fora de posição, tem boa noção de cobertura e sabe fechar o segundo pau, algo que frequentemente causa problemas em laterais mais ofensivos. Ao mesmo tempo, não é um jogador preso à defesa. Ele apoia com critério, escolhe bem o momento de avançar e não se esconde do jogo. No futebol uruguaio, onde o duelo físico é constante, isso fez diferença. Outro ponto que pesou bastante foi o histórico dele nas seleções de base do Uruguai. Mesmo sem ter se consolidado na seleção principal, o fato de ter passado por processos de formação da Celeste indica leitura de jogo, disciplina e competitividade. O Corinthians valoriza esse tipo de perfil, principalmente para jogadores que chegam jovens e precisam se adaptar rapidamente a um ambiente de pressão extrema como é o do clube. E pressão é algo que Pedro Milans vai encontrar em doses generosas. Jogar no Corinthians é completamente diferente de atuar no futebol uruguaio. A cobrança é diária, a exposição é constante e qualquer erro ganha proporções enormes. Nos bastidores, porém, a confiança de que o lateral tem cabeça fria para lidar com esse cenário. Pessoas próximas ao atleta descrevem alguém focado, profissional e com personalidade forte, características vistas como essenciais para vestir a camisa alvinegra. A escolha por um contrato longo, de 4 temporadas, também revela muito sobre a estratégia do clube. Não se trata apenas de ter um reserva imediato. O Corinthians enxerga Milans como um ativo esportivo e, possivelmente, o financeiro. Se ele se adaptar, evoluir e se firmar, o clube pode ter um lateral valorizado no mercado nos próximos anos. Em um momento em que a instituição precisa equilibrar contas, pensar nesse tipo de retorno é quase obrigatório. Além disso, a chegada do uruguaio conversa diretamente com o atual momento do elenco. O Corinthians passa por um processo de renovação gradual, mesclando jogadores experientes com atletas em fase de afirmação. A ideia não é romper com tudo de uma vez, mas ajustar peças, dar opções ao treinador e criar um elenco mais competitivo internamente. Milan se encaixa perfeitamente nesse contexto. Outro detalhe importante, a comissão técnica participou da avaliação. Não foi uma contratação empurrada pela diretoria. Houve análise de vídeos, relatórios de desempenho, conversas sobre adaptação ao estilo de jogo e entendimento das exigências do futebol brasileiro. O sinal verde veio depois desse processo, o que aumenta as chances de o jogador receber oportunidades reais desde o início, caso chegue bem fisicamente. E fisicamente, esse é mais um ponto de atenção positiva. Milans terminou a última temporada em plena atividade, com sequência de jogos e sem histórico recente de lesões graves. Isso reduz riscos e facilita a integração imediata ao elenco. O planejamento do Corinthians é que, após os exames médicos, ele já seja integrado ao grupo principal e comece a trabalhar ritmo e entrosamento o quanto antes. Enquanto isso, o clube segue atento ao mercado, mas com prioridades bem definidas. A lateral direita deixa de ser um problema urgente e passa a ser uma posição com alternativas. Isso dá mais tranquilidade para a comissão técnica e permite que a diretoria foque em outras necessidades do elenco, sem decisões precipitadas. A grande questão agora é como Pedro Milans vai responder quando pisar no gramado com a camisa do Corinthians, diante de um estádio lotado, sob olhares atentos e cobrança imediata. Alguns jogadores sentem o peso, outros crescem.
É exatamente esse teste que começa nos próximos dias. E tem um detalhe que pouca gente está comentando, mas que pode ser determinante para o futuro do uruguaio no clube. Um aspecto do jogo dele que chama atenção e pode mudar a dinâmica da lateral direita do Corinthians. Quer saber qual é? Então vamos fechar essa história olhando para o que realmente importa, o impacto prático de Pedro Milans no Corinthians e o que essa contratação diz sobre o momento do clube. Porque mais do que um simples reforço para compor elenco, esse movimento revela uma mudança clara de postura no mercado. O ponto técnico que mais agrada internamente e que pouca gente comenta é a regularidade defensiva de Milans em jogos grandes. Ele não é aquele lateral que vive de um lance ofensivo isolado ou de uma jogada plástica. Seu jogo é construído na constância. Fecha bem o corredor, vence duelos pelo chão, sabe temporizar quando está em desvantagem numérica e raramente se desorganiza. Para um time como o Corinthians, que historicamente se apoia muito na solidez defensiva para competir, isso pesa muito mais do que números de assistências. No cenário atual do elenco, isso muda a dinâmica da lateral direita. O titular deixa de ter conforto absoluto e passa a conviver com concorrência real. E isso, dentro do vestiário, costuma elevar o nível de concentração, intensidade e entrega. Não se trata apenas de ter alguém para entrar quando o titular não pode jogar, mas de criar um ambiente competitivo saudável, algo que o Corinthians vinha perdendo em alguns setores. Outro fator relevante é o estilo de jogo do futebol brasileiro. Diferente do Uruguai, aqui os laterais são constantemente testados no 1 contra 1, enfrentam pontas rápidos e precisam de fôlego para atacar e defender durante 90 minutos intensos. A avaliação interna é que Milans tem físico e leitura suficientes para essa adaptação. Não será um processo automático, claro, mas o clube acredita que ele pode encurtar esse caminho com trabalho e sequência. Fora de campo, o Corinthians também se protege. Como o jogador chega livre no mercado, o risco financeiro é controlado. Mesmo que ele não atinja o nível esperado, o impacto nas contas é muito menor do que seria em uma contratação milionária. Por outro lado, se a aposta der certo, o clube passa a ter um ativo valorizável, algo extremamente importante no atual contexto econômico. Esse tipo de negociação mostra um Corinthians mais pragmático, menos refém de nomes badalados e mais atento a oportunidades estratégicas. Não é uma guinada radical, mas é um sinal claro de aprendizado após erros recentes no mercado. O clube parece entender que precisa ser criativo, assertivo e responsável para voltar a competir em alto nível. A chegada de Pedro Milans não resolve todos os problemas do elenco, longe disso, mas resolve um ponto específico, que era a falta de alternativas confiáveis na lateral direita. No futebol, resolver problemas pontuais com inteligência muitas vezes vale mais do que grandes contratações que não se encaixam no contexto. Agora, o roteiro está traçado. Exames médicos, assinatura de contrato, primeiros treinos e, depois, o julgamento mais duro de todos, o campo. É ali que Milans vai mostrar se essa oportunidade de mercado vai se transformar em acerto esportivo. A torcida, como sempre, vai cobrar. A comissão técnica vai observar. E a diretoria vai acompanhar de perto. No fim das contas, essa contratação resume bem o momento do Corinthians, um clube que ainda enfrenta dificuldades, mas que começa a mostrar sinais de organização e planejamento. Se isso será suficiente para recolocar o time em outro patamar, só o tempo dirá. Mas uma coisa é certa, Pedro Milans não chega por acaso, ele é fruto de uma escolha pensada, calculada e alinhada com a realidade atual do clube. Agora eu quero saber de você. Na sua opinião, essa contratação silenciosa pode surpreender positivamente ao longo da temporada? Ou você acha que o Corinthians ainda precisa de reforços mais impactantes para brigar por coisas grandes? Deixa seu comentário, porque esse debate promete.